Então, estamos aqui hoje, dia 29 de agosto, excepcionalmente fazendo a nossa reunião online, estudo, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a mediunidade gratuita. E nossa querida Ana Carolina que vai conduzir o estudo, e a gente pode aí ir participando conforme a dinâmica que ela apresentar. Então, nós estamos falando do Centro Espírita Irmão Samaritano, que esse ano fez 62 anos. Nós vamos compartilhar depois esse conteúdo no nosso canal YouTube e dando também um destaque, pelo Instagram. Então, a oportunidade também da gente compartilhar com aquelas pessoas que buscam o entendimento da doutrina espírita, e a internet tem uma contribuição bastante positiva. Então, vamos lá, cara. Então, deixa eu me achar aqui, calma aí. Vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Hein, gente? Apareceu agora. Isso, tá vendo? A mediunidade é gratuita. Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 26, do Evangelho, que é sobre mediunidade gratuita. E aí, ele aborda o contexto, que a história se passa, que esse trecho se passa, é que Jesus envia os seus discípulos a pregar, curar e auxiliar sem esperar pagamento. E aí ele tem uma citação lá, que é: dai de graça o que de graça recebeste. E a explicação que a gente tem sobre isso é que o dom espiritual é uma concessão divina e não é a propriedade pessoal. Então, o primeiro ponto é esse ensinamento de Jesus, com essa citação do versículo que abre o capítulo, que é: dai de graça o que é de graça e o que de graça recebeste. E ele fala sobre... ele usa como exemplo o próprio comportamento dos discípulos, Então, o que é a mediunidade? A definição, uma faculdade natural do ser humano que permite a comunicação com os espíritos. Ela não é um privilégio, mas ela é uma responsabilidade. E isso eu sempre ouvi desde pequenininha da minha avó. Ela sempre falou muito sobre isso. E ela não deixa também de ser um instrumento de progresso, E muitas vezes de consolo e de esclarecimento. Quantas vezes a gente também não vai ao centro e quando a gente está orando, a gente não busca por alguma espécie de consolo, alguma espécie de resposta, dos próprios guias espirituais, assim. Então, a mediunidade também tem um papel importante nesse sentido, de orientação. Até mesmo dentro da nossa casa espírita, quantas vezes os mentores não aparecem e dão alguns recados, algumas orientações em relação até ao próprio funcionamento da casa, Então, ela tem essa função também, Lógico, quando a gente sabe usar a gente entende para que a mediunidade existe, por que essa comunicação existe, Então, definição: faculdade natural do ser humano que permite a comunicação com os espíritos. Característica: não é um privilégio, mas uma responsabilidade. E a importância: é um instrumento de progresso, de consolo e de esclarecimento. Bira, você como diretor da casa, você não quer falar um pouco sobre isso? Oi? É isso mesmo, Carol.
né, no capítulo, né? Porque a gente fez esse estudo ontem, né? Ontem é o mesmo estudo, quinta e sexta-feira, né? A gente repete, né? Então, o que me chamou a atenção no início, né? É que ele coloca que os apóstolos também eram médios, né? Aí o texto começa falando assim: os médios atuais, pois também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito de ser intérprete dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Então, essa expressão dos espíritos, não para lhe vender palavras, né, ou vender, né, graças e tal, né, chama muita atenção, porque volta e meia, né, acontece no nosso mundo, né, atualidade, desde que da história, né, a gente vai ver aqueles médicos que muitas vezes se perderam, né, se perderam no caminho, receberam um dom como se fosse um talento, igual as parábolas dos talentos, né? A gente conversou um pouquinho disso ontem. A gente recebe esse talento. O que a gente faz com ele, né? O objetivo é a gente se melhorar e colaborar também com a melhora de quem esteja próximo. Mas se a gente utiliza desse tesouro com esse talento que foi nos concedido, aí querendo ter meios, privilégios materiais, a gente está se perdendo. E aí, muitas vezes, isso assim, muito sinuoso ou muito traiçoeiro, porque a gente pensa assim, mas eu não recebo dinheiro, eu não vendo, eu posso fazer do livro, por exemplo, você psicografou um livro e aí, de repente, você começa a ter o dinheiro para você mesmo. Mas, às vezes, alguns benefícios indiretos, né? Tirar proveito daquilo, em algumas posições sociais. Então, assim, são mil formas que às vezes a gente se perde. Então, esse início do Evangelho me chamou bastante atenção, de ser algo que foi nos concedido como meio da gente se transformar, da gente ficar como melhor como pessoa, né? Por isso que eu botei assim, né? Importância, instrumento de progresso, de consolo e de esclarecimento. Isso mesmo, Eu acho perfeito. que são os pilares que podem ajudar a gente a entender esse objetivo da mediunidade, né? Uhum. Bom, Allan Kardec, ele reforça que a mediunidade, ela não pode ser fonte de comércio, né? E aí a gente tem 3 razões aí que eu coloquei. A origem divina, que não é uma invenção humana, é uma faculdade concedida por Deus. O dever moral, que o médium é apenas um intermediário, não é o dono da mensagem. E a gente tem o risco do desvirtuamento, que é o que você estava falando, quando se cobra que surgem interesses materiais, charlatanismo e a perda da pureza da comunicação. Que às vezes, né, o médium que acaba ganhando dinheiro com a mediunidade, ele acaba inventando informações para poder conseguir mais dinheiro, né? Então, a gente tem ali os exemplos práticos. Por exemplo, psicografias que são vendidas como espetáculo, que não é uma conduta espírita. E outra coisa importante, né? Os centros espíritas que são sérios, eles sempre mantêm as atividades gratuitas, porque a gente entende que isso não é para ser comércio. Bom, aí sempre eu gosto de fazer uma aplicação na vida cotidiana, né? Então, a mediunidade gratuita é também um convite da gente refletir sobre o uso dos nossos dons pessoais, que é o que você estava falando, né? Da gente vir com algum talento. Então, tem gente que vem com esse dom da mediunidade. Se temos uma habilidade de acolher, ouvir, ensinar e consolar, devemos também usar em favor do próximo. A verdadeira recompensa vem do crescimento espiritual
da paz, da consciência e do bem realizado. Podemos perguntar: como tenho usado os dons que Deus me deu? Tenho colocado isso em benefício do outro ou apenas de mim? Que é uma reflexão que, quando eu li o capítulo, que eu parei para fazer também, sabe? Ele estava abordando a mediunidade, mas a gente também tem outros dons que, às vezes, a gente não bota a favor do outro, né? Então, essa frase, que eu acho que faz um resumo da lição central, é: dai de graça o que de graça recebeste. Então, a lição central é: a mediunidade é sagrada e deve ser exercida com humildade e gratuidade. Aí, o que eu fiz? Eu tentei fazer aqui um paralelo entre outras obras espíritas em que fala sobre essa questão da mediunidade. Então, a gente tem o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, que fala bastante sobre isso, né? Sobre a prática da mediunidade, falando que o médium é apenas um intermediário e não tem poder próprio. E fala também sobre da mediunidade ser exercida como humildade, seriedade e gratuidade, né? E ela não pode ser encarada como uma profissão. Tem um outro livro também, que é O Céu e o Inferno, que na segunda parte ele fala dos relatos de espíritos arrependidos de terem feito mau uso dos seus dons. E a mediunidade é um instrumento de progresso ou queda moral, então, dependendo do uso que você faz dela. E tem o Missionários da Luz, de Chico Xavier, que no capítulo 11 você tem falando sobre o intercâmbio mediúnico, depois a conexão com o Evangelho e os ensinamentos de André Luiz. Assim, na última reunião, a gente falou, que eu fiz a palestra, a gente falou sobre Chico Xavier, né? Porque ele foi um grande exemplo de uma pessoa que soube usar a mediunidade e ele não se perdeu. Ele viveu, acho que 92 anos, né? 90 anos. E ele conseguiu não se dilubriar. Ele conseguiu passar a encarnação dele, mesmo sendo ofertado a ele diversas coisas materiais, ele se manteve fiel aos valores morais que ele já tem sedimentado dentro dele, né? Ele não se corrompeu. Então, eu sempre cito ele como exemplo. Para mim, se eu fosse hoje eleger um exemplo de ser humano para me inspirar, né, do que foi praticamente meu conterrâneo ali, é Chico Xavier. A gente teve a honra de conviver com ele, né? Assim, não diretamente, mas na mesma época que ele estava encarnado. E ele foi o maior exemplo que a gente pode ter vivo disso, sabe? De humildade, de realmente não se perder em relação ao mundo material, de disciplina, porque ele dormia pouco, ele era extremamente disciplinado, de comprometimento, né? Se a gente prestar atenção, ele tinha a vida dele lá, ele trabalhava, ele tinha também as outras coisas que ele tinha que fazer, mas ele não deixava em nenhum momento de cumprir as obrigações com a casa espírita. Então, assim, eu acho que ele é um farol para a gente. Eu sempre falo dele quando eu vou falar lá do Evangelho, porque eu gosto de ver histórias dele, sobre a vida dele. Não li tantos livros dele, li só alguns. Mas ele é um grande exemplo vivo disso, sabe? De exatamente sobre o que esse capítulo fala. Ele conseguiu ser um super médium, né? E ele não se perdeu o caminho. Ele se manteve fiel às práticas do Evangelho. Literalmente, ele conseguiu ficar fiel àquilo que ele realmente acreditava, sabe? Perfeito. Não tem como falar de mediunidade sem falar de Chico Xavier. Essa imagem que eu coloquei aqui
simboliza o próprio Chico Xavier, isso que você está trazendo, né? Uma pessoa que teve todos os holofotes, né, do Brasil e do mundo, né? Pesquisado de diversas formas. Ele escreveu mais de 400 livros sobre os assuntos mais diversos, né? E é o grande exemplo. E junto com ele, mais próximo dele, falando na área da mediunidade, nós temos o Divaldo, né? Que desencarnou recentemente, né? Chegou até 95, 96 anos também, com esse princípio. Por isso que a gente fala mediunidade com Jesus, né? A mediunidade pode existir de qualquer outra forma, né? Qualquer outra prática mediúnica, não necessariamente espírita, mas tendo a orientação com Jesus, né? Eu acho que esse exemplo que você trouxe realmente é o maior exemplo que a gente tem, né? Como você falou, vivemos, né, no tempo dele, né? Eu lembro, eu não sei se, como foi muito tempo, talvez se você era muito pequenininha, ele vinha, anualmente ele vinha num centro, acho que lá em Bom Sucesso, Marieta Gaio, Centro Espírita Marieta Gaio, não sei se o Carlinhos vai se lembrar. E aí o Beto, seu tio, né, ele tinha um contato lá, e o Chico Xavier, num dessas andanças, ele veio, né, e aí a gente conseguiu para a gente ir lá conhecê-lo, assim, né, entrar naquela fila, né, a gente conseguiu entrar na fila, só cumprimentar, né, então fomos a sua avó Nilva, o Beto, eu acho que a Séries, o Sérgio, se não me engano, acho que a Glorinha também, eu, não sei se o Carlinhos estava. Não, não. Ali não? E assim, sempre aquela, a gente chegou a cumprimentar, uma coisa assim fantástica, chegamos a cumprimentar, apertar a mão do Chico Xavier. Pô, minha mãe nunca me levou para conhecer ele. Eu perguntei para ela. É, porque era difícil a beça, né, Carol? Assim, Ela falou isso, ela falou que não era tão fácil assim, muito, ir muito, muito lá. difícil, muito difícil a dificuldade de chegar. Então, nesse dia que a gente foi, nossa, para você entrar a fila, e tinha que ter senha já, porque o Beto tinha esse conhecimento e conseguiu ali chegar, porque tem um limite, né? Porque não conseguia andar, né? Então, realmente era muito complexo, né? Mas fica a obra, né? O exemplo, né? De tudo que ficou aí, como a nossa maior referência de mediunidade gratuita, né, e mediunidade com Jesus. Eu acho que sua lembrança foi extremamente feliz e adequada para todos nós. A gente pode escutar o Carlinhos um pouquinho para ver se ele tem alguma contribuição? Eu acho que a Ana, nessa parte, ela abrangiu toda essa. Porque o Chico é um ícone, né, em matéria de tudo, né? E como fala sobre. Nós estamos falando sobre mediunidade, né? Ele, em todos os momentos, ele sempre se botou numa posição muito pequena em relação ao que ele era. Ele nunca se exaltou. Muito pelo contrário, quando queriam exaltá-lo, ele voltava a fita e botava ele como se fosse uma coisinha muito pequenininha, né? Então, ele sempre teve isso com ele. Então, essa parte, né, como a Ana falou aí, ele é uma pessoa que explande luz, bota. Então, ele mostrava todos a todos, mas, ao mesmo tempo, ele mostrava que ele não era nada. Quer dizer, então, essa coisa, ele sempre conseguiu manter isso. Né? E ele se manteve em todos os momentos como humilde, né? Em momento algum ele saiu daquilo, né? E ele fazia o que ele fazia também, ele não falava nessas coisas todas, sempre descobriam depois, né? Normalmente era assim, nunca ninguém sabia pela boca. Ele sempre falava as coisas, fazia o que tinha que fazer. Então ele sempre se propôs a isso. Então acho que exemplo ícone, né? A gente fala do Divaldo, realmente, ele divulgou o evangelho em matéria de basicamente no mundo todo, teve uma gama de coisas, mas essa espiritualidade do Chico em função a esse que a gente está falando, eu acho que é esplandecente, né? É muita coisa mesmo, né? É um mensageiro, né? Na realidade é isso, né? Basicamente foi isso, né? Com certeza. Ele, para mim, ele é o top one. É. Não tem, eu acho que igual a ele vai ser difícil. Assim, acho que com a regeneração outros vão vir, mas
nesse momento que a gente está aqui, ele continua sendo, acho que, a maior referência em relação a isso, ao uso da mediunidade e também dos valores, né? Acho que isso é uma coisa muito importante a gente também ressaltar, né? Ele é uma pessoa que você vê a envergadura moral dele. E ele não é o que eu estou falando, ele não era de falar, são as atitudes que fizeram ele ter essa... uma coisa é quando a pessoa fala, outra coisa é como a pessoa faz, né? O que ela faz. E ele foi uma pessoa que... ele realmente colocou em prática tudo aquilo que ele acreditava, sabe? É isso aí. Ele fez o que Jesus sempre pediu que todos fizessem, né? Em vez de só falar, que botasse em prática, né? E ele botou em prática de todos os momentos da vida dele, né? Você, em momento algum, né? Ele sempre se manteve fazendo, e quando fazia, e tinha o mentor, que era bem rígido também com as coisas com ele, né? Ele também, às vezes, dava aquela caída, né? Como quem diz, né? Eu tô assim, meio coisa, aí chegava, mano, dava logo aquela puxada de orelha, como quem diz, né? Quer dizer, o que ele passou, na realidade, né? Realmente não tem, né? Não tem. Você vê que ele chegou... Gente, a gente... ele é a pessoa, pelo menos assim, né, nas histórias que eu já ouvi, as coisas que eu já ouvi, ele, assim, ele realmente acredita, ele passou a vida acreditando naquilo que ele leu. Que é difícil a gente acreditar que, por mais que a gente tenha consciência que aqui é uma passagem, a gente não lembra disso todo dia. Se a gente lembrasse disso todo dia, a gente não ia se preocupar com metade das coisas que a gente se preocupa. Verdade. Só que ele tinha essa, vamos dizer assim, essa essência enraizada nele. E talvez isso fizesse ele não ter um ego tão grande. Porque todos os dias, ou todo momento, ele devia ter isso muito bem sedimentado. Olha, eu estou aqui de passagem, então não adianta eu sair do meu quadradinho aqui, que lá na frente vai dar certo. E ele passou os 90 anos dele aqui, talvez se lembrando disso todos os dias, sabe? E isso não é uma tarefa muito fácil. Você vê, olha quantos anos a gente estuda, né? Vocês são mais velhos que eu, olha quantos anos vocês estudam o espiritismo. Às vezes eu até me surpreendo com a minha mãe, com as coisas que ela fala. Eu falo, vem cá, você não acredita no que você lê? E tem coisas que a gente... porque tem coisas que a gente acaba tornando muito maior porque a gente só olha o lado concreto e material. E se a gente aumenta a lupa que a gente está olhando a vida, a gente vai ver que aquele problema é infinitamente menor do que a gente está vendo. E quando a gente pensa que em algum momento a gente vai desencarnar, a gente vai ver que esse problema não é problema. Que esse problema é uma coisa do dia a dia. E isso é difícil, sabe? Isso não é uma tarefa muito fácil para quem está encarnado ficar tendo, né, olhando a vida dessa maneira. Não, eu não vou responder dessa maneira porque isso não vai agregar nada. E a gente lê o Evangelho, né? A gente faz culto no lar, a gente frequenta a casa espírita. Mas será que a gente consegue realmente internalizar isso, sabe? Essa informação? Será que a gente consegue realmente prestar atenção que essa é uma informação crucial para a gente tirar o peso de algumas coisas que acontecem e realmente enfatizar aquilo que é importante? E eu acho que eu não convivi com ele, mas eu imagino que, pelos relatos das pessoas que conviveram com ele, que ele é uma pessoa que ele conseguiu ficar com isso sedimentado. Então, ele realmente encarou isso aqui como uma coisa temporária, que ele tinha uma missão. Tipo, sabe aquilo, a missão da demissão cumprida? Ele é o soldadinho que veio com a missão e ele ficou 90 anos cumprindo a missão, sem questionar a missão, e aí vai a resiliência dele, aceitando as
as diretrizes que vinham acima dele, porque ele entendeu que isso era temporário. E que quando ele voltasse, a missão ia estar cumprida. Só que isso é difícil da gente entender encarnado, entendeu? Talvez quando a gente desencarnar e a gente olha o que a gente fez aqui, a gente vai falar, pô, podia ter feito diferente. Poxa, eu fui tão preparada, igual para o vestibular, sabe? Eu fui tão preparada, chegou na hora, eu fiz tudo errado, e eu já sabia que ia dar errado, mas eu continuei fazendo errado. Porque essa noção de tempo que a gente tem aqui, ela é uma noção muito diferente do que o tempo que a gente tem lá. E a gente não consegue fazer essa conexão, sabe? Eu outro dia teve um aniversário meu que eu falei para os meus amigos que eu era um grão de areia, a Ana Carolina é um grão de areia do que ela é como espírito. E quantos grãos de areia me formam como espírito? Milhares, eu não sei quantas encarnações eu tive. É verdade, é. Então, eu acho que, assim, eu sempre gosto de tentar dar um exemplo prático, porque às vezes eu acho que as pessoas veem uma distância muito grande entre o evangelho e a vida. E quando a gente olha o Chico Xavier, a gente vê que não precisa ter essa distância. Ele foi uma pessoa que ele conseguiu não ter essa distância. Então, a gente que tá lá dentro da casa espírita e que até ocupa, né, uma posição de referência por ser médium, a gente tem que tentar, ao máximo, internalizar o que está escrito no Evangelho. É a nossa missão, gente. Se a gente está sendo colocado nesse contexto, talvez a missão maior da nossa vida seja a gente realmente botar dentro da gente o que a gente está lá lendo todo dia, ou vendo todo dia, ou estudando todo dia. Não é à toa que a gente recebe a mesma informação. Quantos anos, Bira, você recebe a mesma informação? É porque querem colocar que isso aí fique gabaritado em você, entendeu? Fique impresso no seu espírito ali, para você nem questionar mais. Tipo, eu acho que ele era uma pessoa assim, ele não tinha esse questionamento. E a gente tem muito questionamento, às vezes, né? Do se, porém, não sei. Principalmente até quando a gente recebe as mensagens, né? Através de médium, né? Às vezes a gente fica meio confuso. Será que é realmente isso? Assim, né? Eu sou médium, então eu me lembro que quando eu estava treinando a minha mediunidade, no início eu falava uma língua que eu não entendia. E demorou um tempo até eu entender como era essa comunicação, do que o espírito estava tentando me dizer com o que eu iria reproduzir. Isso foi uma coisa que eu demorei a encaixar, assim. Ela falava um idioma que eu não conseguia entender, assim. Eu tinha uma compreensão, mas eu não conseguia traduzir. E aí eu fui aprimorando até eu conseguir. Só que é óbvio que mesmo eu tentando ser fiel ao que está sendo passado, nunca vai ser 100% fiel. Porque é uma comunicação quase que, como é que fala? Por telepatia, entendeu? Então, às vezes, e até às vezes a maneira do contexto que aquilo está sendo passado, não é às vezes o contexto que eu estou entendendo. Então, a gente tem que ter realmente essa... Eu acho que quanto mais a gente internalizar dentro da gente as questões do Evangelho, né? essa base do Evangelho, mais essa comunicação vai ser limpa. Porque, de fato, você vai entender com objetividade o que está do outro lado. Tipo assim, vai ser tão natural que não vai ter mais essa interferência no meio, sabe? Porque vocês vão estar... A gente vai estar em planos diferentes, mas quase que no mesmo... A mesma conexão mesmo, não sei explicar, acho que é isso. Pode falar. É interessante toda essa reflexão, Carol, exatamente isso por aí, né? Que a gente vem interessante aqui, para mim não está aparecendo mão levantada, não, mas aí tá, né? Tá. Aqui para mim não apareceu, não. Mas então, assim, esse processo, né? Esse caminhar, né? Agora, tem um livro, Carol, que a gente já estudou há algum tempo,
e recentemente a gente voltou a fazer releitura dele, que é esse espírito que escreveu esse livro, ela fez parte da codificação, junto com Kardec lá. Aparece até mensagem dela no Evangelho, se não me engano. É a irmã Truffaut, que vai falar sobre a reforma íntima sem martírio. E vai nos balizar exatamente assim, entre aquilo que nós desejamos ser e aquilo que nós podemos ser. Porque a reforma íntima, que é a proposta, né, o que se espera? Que a gente seja melhor, saia melhor do que a gente chegou aqui. Esse é o ponto principal de todos nós, né? Só que, em virtude da nossa imaturidade, a gente não sabe lidar com isso. E aí ela usa uma expressão muito contundente, né? Porque isso gera angústia, gera ansiedade, às vezes gera afastamento do trabalhador da casa, porque a gente se coloca num nível tal e não consegue fazer aquilo, gente, eu não tenho condições de estar aqui. E aí acaba saindo. E ela vai falar, né, traz vários exemplos, inclusive de médiuns, né, que já passaram por aqui, falando da expressão assim, o vício da santificação, para a gente encontrar esse caminho do meio, porque volta e meia a gente vai tropeçar. Então, com toda a reflexão que possa ter, e tudo isso que você traz, Carol, extremamente pertinente, por isso a repetição, falando, porque nós temos condicionamento que são de séculos a fim. A gente reencarna, e às vezes aquela mudança é muito vagarosa, muito tênue, porque aquilo está muito entranhado na gente. E saber lidar com essa questão, ela traz o sentido que a Fátima costuma trazer muito, a gente tem explorado muito, essa é a angústia da melhora. O que é a angústia da melhora? A gente fica angustiado para ser aquilo que a gente não é ainda. E aí gera ansiedade, gera desânimo, gera desistência. Então, esse exemplo máximo que você trouxe, nossa, Chico Xavier trabalhou a vida dele profissionalmente, né? Produziu o que produziu, né? Uma obra assim, né? Que dificilmente será ultrapassado, porque é um espírito de luz que veio com a missão, já tinha muito, né? Muita caminhada, né? Mas encontrar esse ponto de equilíbrio é o nosso desafio constante, né? Não esquecer essas reflexões que você trouxe, por que a gente está aqui, qual é o nosso propósito. E o objetivo principal é que a gente seja melhor e ajude um pouquinho dentro daquilo que é possível dentro da realidade de cada um, né? Você, quando traz o exemplo, né, para não ficar muito distante, exatamente aproximar assim, do real. Assim, olha só, é possível, mas cada um dentro da sua singularidade, cada um dentro da sua condição, e cada um vai fazer do seu jeito, dentro do seu tempo. Não dá para comparar fulano com A, com B, com C, porque nós somos uma realidade diferente, né? Então é isso. A gente está chegando aqui já 20h45. Aí, Carol, se você quiser fazer mais alguma consideração para a gente ir encerrando. Já falei, já. Carlinho. Fernanda está ouvindo, se a Fernanda quiser falar alguma coisa aí. Vocês já disseram tudo. Eu estou só aqui absorvendo tudo que vocês colocaram. Fantástico, muito bom. Sigamos o exemplo do Chico. Ele está conviveu junto conosco no nosso tempo, então é real a vivência dele no Evangelho, na mediunidade com Jesus. Que a gente possa vivenciar, né? Dentro da nossa condição, da nossa possibilidade, e seguir em frente, sempre em frente. Muito bom. Então, Carol, agradecendo por sua grande contribuição, vou pedir para que você possa fazer a prece, ok? Eu? Deixa o Carlinhos fazer. Não, faz você. Já. Faz você, pode Não, fazer. Carlinhos, faz aquela prece que você tem decorada, que eu não decorei, não. Aquela prece é tão bonita. Não, mas você falei muito já, gente. Eu ainda tenho que terminar um projeto hoje que eu tenho que entregar.
Não, porque você pode falar. A prece é do seu coração. Você já falou tanta coisa bonita, você já esplandeceu tanta luz, né? Dentro do que você falou. Você conseguiu passar toda uma gama de coisas positivas, né? E botou o ícone, né? Como Chico Xavier, né? E tudo. Então, realmente, foi 10. 10, 10, 10. Então, vou fazer a nossa prece final. Senhor, agradeço mais um momento de poder estar aqui, nesse aprendizado, com essa luz maior que brilhou sobre nossas cabeças, para que possamos levar para os nossos momentos, para nossas vidas, esse ícone que foi Ico, e pensar que nos dias que tivermos que passar com alguma necessidade, que possamos pensar e saber que aqui estamos para ultrapassar todas as nossas dificuldades. Com a sua permissão, peço para encerrar com a prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão, a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra, deixar-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Com a sua permissão, peço para encerrar nosso trabalho desta noite. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Então é isso, valeu muito, Carol. A gente vai preparar a edição, depois a gente compartilha o link aí. É mais um conteúdo. Com esse conteúdo seu, eu acho que a gente está chegando a mais de 200 conteúdos do nosso canal. Então, são formas da gente compartilhar nossas reflexões. É importante a gente registrar, que o registro permanece para a gente rever e para as outras pessoas que não puderam estar aqui. Muita gente acessa lá. Então, nesses 3 últimos anos, a gente passou até para todos os médios, né? Foram mais de 9.000 acessos só no YouTube, sem considerar o Instagram. Então, é uma forma também de a gente estar divulgando a doutrina. Então, é isso aí. Fiquem com Deus, fiquemos com Deus. Parabéns, Carol, mais uma vez pelo trabalho. Obrigada. Sim, fica com Deus, então. Obrigada. Boa noite a todos. Muito bom. Fiquem com Muito Deus. bom. Boa noite a todos. Obrigadão. Boa noite. Tchau. Boa noite. Com Deus. Tchau.